o que eu sinto, o que é que eu sinto? Uma pessoa está fazendo a prova, esbarra nessas duas figuras, já entra no campo do chute. Ó, isso aqui eu vou chutar. Porque normalmente a pessoa não tem paciência, acha que é difícil, e isso é uma coisa que eu tento desmitificar dos meus alunos. Tudo que tem gráfico deve ser mais fácil. Por quê? Porque quando não é gráfico, é escrito no português. E nós sabemos que a língua portuguesa não é a língua mais trivial que existe no universo. Então, eu prefiro o gráfico. Eu acho que o gráfico conta muito mais história, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que a pessoa nele adentra. Gostei desse adentra. E apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. É porque a gente supõe isso porque na verdade não é. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt vezes minuto. Vejam, watt vezes minuto. Isso não é joule, ok? Sempre lembrar, watt vezes segundo é joule. Watt vezes minuto é qualquer coisa, mas não é joule. Em função do tempo t, em minuto, das lâmpadas, ou seja, em função do tempo t, ele diz que em cada um ele ficou 1 minuto, então sabemos. Das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então, em cada cômodo ele dá a potência da lâmpada. E nós sabemos que em cada cômodo a pessoa ficou 1 minuto. Portanto, quando eu multiplicar a potência pelo tempo, vai dar a potência. Só que numa unidade que não é unidade de potência. Por quê? Porque sempre vai ser assim. Por exemplo, no quarto, 13 watts. Tá, 13 watts. Quanto tempo? 1 minuto. 13 vezes 1, 13. Então, sempre vai dar o valor da potência. Só que numa unidade que não é de potência. É uma unidade de energia, que é watt-minuto. Beleza. Aí, ele coloca o gráfico. Então, ó, no gráfico está dizendo o seguinte. Ele saiu do ponto 00, que deve ser a entrada. Aí, ele pegou, foi 1,20. 1,20, vamos ver qual é a lâmpada que tem 20. É a sala. Ó, então, primeiro ele chegou da entrada e pim, foi para a sala. Beleza. Aí, no minuto seguinte, ele foi para 35. Opa, então, peraí. 20 mais 15 é que dá 35. Certo? Então, ele foi para a suíte. Beleza. Aí, do ponto 2 para o ponto 3, cresceu mais 5. Então, ele deve ter ido para o banho. 5 watts. Foi para o banho. Beleza. Entendeu a lógica, né? Aí, do banho, ele somou 15 de novo. Então, ele voltou para a suíte. Até porque não tem como passar do banho para outro local se não passar pela suíte. E lembra que é instantâneo. E aí, é essa a lógica. É só essa a lógica. Por que ele colocou 1 minuto? Porque se ele colocasse o tempo variável, você ficaria louco. Porque é quem vezes quem. Você ficaria sem saber. Então ele colocou 1 minuto justamente para destrinchar. Por isso que eu digo o seguinte. A desmitificação da questão é: veja como é simples, mas a figura assusta. Então, não se desestimule na hora que você pegar uma questão com um enunciado muito grande e com uma figura no meio que parece que não faz sentido nenhum. Aí ele fala assim, ó, a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado, aí beleza, ó. Começou pela sala, então beleza, todas as alternativas têm a sala, então a gente não consegue tirar nenhuma. Depois ele foi para a suíte. Opa, então a B e a D, a B de bola, D de dado, já foram embora, porque ele diz aqui que ele foi para o quarto. E não é verdade. Aí lembra, a gente está em A, C e E. Ele foi para o banho, então tem que ter 5. Opa, já estamos entre A e C. Então, o resto ignora. A e C. Do banho,
ele foi para a suíte. Beleza, 4. As duas permanecem. Tá anotando, né? As duas permanecem. E elas vão juntas, ó. Elas vão juntas. Depois ele sai da suíte, que é o 4, e volta para a sala. Depois da sala, ele vai para a cozinha. Depois da cozinha, ele volta para a sala. Tá vendo? Aí, após isso, é que muda. E com um adendo. No A, tem um movimento a menos. Tá vendo? No C, ele acaba indo no outro banheiro lá. O banheiro social. Né? Então, o que é que a gente tem que ver? Nós temos que ver o seguinte, ó. O ponto 1 foi igual, o ponto 2 foi igual, o ponto 3 foi igual, o ponto 4 foi igual, o ponto 5 foi igual, o ponto 6 foi igual, o ponto 7 foi igual. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ponto 8 foi igual e não teve outro. Então, não pode ser a C, só pode ser a B. A. Sacou? Porque a A, pode ver, ó. Se a gente pegar a A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A C, 9. E no gráfico, só tem até o 8. Então, só pode ser a letra A. Certo?